Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ordenação de arquivos. Bom, antes de falar sobre ordenação em si, a gente precisa entender por que a ordenação de arquivos é importante. Então, vamos começar supondo que a gente tem um arquivo muito grande que guarda funcionários de um banco, tá? Então, tem mais de 10 mil funcionários dentro desse arquivo. E aí, o banco quer dar um aumento para o funcionário de código 305. Como é que a gente faz então para nesse arquivo que tem 10 mil funcionários encontrar o funcionário de código 305? Bom, a primeira alternativa é fazer uma busca sequencial nesse arquivo, né? A gente vai começar a ler o arquivo do início e vai lendo registro por registro até encontrar o funcionário que a gente está procurando. Qual que é o problema disso? O problema disso é que isso é muito custoso, porque a gente vai ter que ler uma quantidade muito grande de registros, né? No pior caso, se o funcionário não existe, por exemplo, ou se ele é o último, a gente vai ler o arquivo inteiro. Então, aqui só para ilustrar como é que seria essa busca sequencial, né? Aqui eu coloquei, claro, não tem 10 mil funcionários aqui, tem um pedacinho pequenininho de um arquivo, só para exemplificar. E a gente está buscando então pelo funcionário 305, lendo lá sequencialmente, começando lá pelo primeiro registro, e assim a gente vai comparando a chave do registro que a gente acabou de ler com o registro, com a chave que a gente está buscando, até a gente encontrar ou até terminar o arquivo. Então, nesse caso aqui, a gente vai comparar, por exemplo, acabou de ler o 102, vai comparar o 102 com o 305, depois o 123, né? E assim vai, até chegar no registro que a gente está procurando ou até terminar o arquivo. Bom, então a gente já viu que isso é muito custoso. A segunda alternativa assume que o arquivo está ordenado. Então, se o arquivo está ordenado, a gente pode fazer uma busca muito mais eficiente usando busca binária. A busca binária vocês já sabem como é que funciona, né? Só relembrando então, como é que funciona? A gente vai ler o registro do meio e vai comparar com a chave que a gente está buscando. Então, nesse caso aqui, eu tenho 10 registros. Para eu calcular qual é o registro do meio, eu diminuo a soma, né, do início e fim, divido por 2. E aí, nesse caso, eu obtenho o valor 5. Né? Estou fazendo o trunc para ter um valor inteiro como resultado dessa operação. Aí eu leio esse registro e aí comparo a chave do registro que eu li com 305, nesse caso aqui 239 é menor do que 305, então eu sei que a chave 305 está depois dessa chave, né, na outra metade do arquivo. Então, agora eu vou fazer o mesmo procedimento para essa metade onde pode estar a chave que eu estou buscando, que é 305. Então, o início vai ser atualizado, né? A variável que estava guardando o início do arquivo agora ela vai valer 6, porque é o meio, que era o 5, mais 1, que é 6. E o fim continua valendo a mesma coisa. E aí calculo de novo qual é o meio. O novo meio é o 8. Pego a chave do meio, leio o registro, pego a chave e comparo. O 305 que eu estou buscando é menor do que 403, então eu sei que a chave que eu estou buscando está antes desse registro, né? Na metade que vem antes. Então eu vou repetir o procedimento para essa metade que veio antes. Faço de novo a atualização. Agora o início não precisa ser atualizado, o que precisa ser atualizado é o fim. Então o fim vai receber meio menos 1. Eu faço a conta de novo para achar quem é o meio. Nesse caso o meio é 6. Aí eu leio 6, 254. Então, 305 é maior do que 254, então eu sei que o registro 305 está depois desse registro. Eu repito a mesma coisa, vou atualizar o início, vou calcular de novo quem é o meio é o próprio registro que só sobrou ele, né? Eu leio ele, comparo com a chave que eu estou buscando e aí encontrei, né? Encontrei o registro que eu estava procurando. Então, para fazer a busca binária, a gente precisa de algumas coisas. A primeira coisa é que a gente saiba qual é o endereço de um determinado registro. A gente já sabe calcular esse endereço baseado naquela formulinha que a gente viu na aula passada, né? A gente usa o tamanho do arquivo, posição -1 vezes o tamanho do arquivo, não, o tamanho do registro,
multiplicado por a posição -1. E precisa também que a gente saiba quantos registros tem naquele arquivo. E aí, na aula passada, a gente também viu uma funçãozinha para fazer isso, aquela funçãozinha tamanho arquivo, que usa o seek com ftel, aquela combinação, para calcular quantos registros tem no arquivo. Então, essas duas coisas estão garantidas pelas funçãozinhas que a gente viu na aula passada. Bom, quando a gente vai comparar, então, a busca sequencial com a busca binária, a gente enxerga que a busca binária é muito mais eficiente, né? Na busca sequencial, para esse exemplo pequenininho que a gente fez, a gente precisou ler 7 registros até encontrar o funcionário que a gente estava buscando. E na busca binária, a gente leu apenas 4 registros, né? Então, assumindo que o arquivo tem N registros, a complexidade da busca sequencial ela é O de N, e a complexidade da busca binária é mais eficiente, O de log n. Bom, então como exercício para vocês vai ficar para vocês implementarem uma função que faz busca binária, dado um arquivo de funcionários que está ordenado, fazer a busca binária nesse arquivo. Então essa função busca binária, ela recebe como parâmetro o código do funcionário que está sendo buscado, um ponteiro para o arquivo e o número de registros que esse arquivo possui. Bom, então a gente viu, né, que para fazer a busca binária, o arquivo precisa estar ordenado. Mas como é que a gente ordena um arquivo, né? Existem alternativas. A primeira alternativa mais simples é usar métodos de ordenação em memória, que vocês já sabem executar, né? Como é que funcionaria isso então? A gente leria o arquivo inteiro, armazenaria os dados num array em memória, daí ordenaria esse array, esse vetor, em memória, e depois pega os dados ordenados desse vetor e grava no arquivo. Grava por cima do arquivo antigo ou grava num arquivo novo, tá? A gente vai usar uma convençãozinha aqui que assume que todas as chaves do arquivo estão no vetor A e a gente vai fazer a ordenação pela chave. Então, a gente vai acessar um campo-chave daquele vetor A usando essa notação aqui. Se a gente quer o registro da posição I, então vai ser AI ponto chave, tá? Existem vários algoritmos de ordenação, a gente vai ver aqui só para relembrar o insertion sort, mas vocês já conhecem vários, então é só mesmo para relembrar, tá? Então, no insertion sort, o nome desse método se deve ao fato de que no 10º passo ele insere o 10º elemento do vetor na posição correta, tá? Entre os que já foram previamente ordenados. Então, ele está assumindo que todo mundo que vem antes desse elemento que ele está colocando na posição correta já está ordenado. E aí, entre aqueles ali, ele vai achar a posição correta para colocar aquele 10º elemento. Então, o funcionamento do algoritmo é o seguinte, ele assume que o primeiro valor já está ordenado, a primeira posição do vetor já está ordenada, aí ele pega o próximo, que no caso é a segunda posição do vetor, compara com os anteriores, nesse primeiro passo só tem um, que é o primeiro, né, até descobrir em que posição que ele deveria estar. Abre espaço no vetor para encaixar o valor na posição correta, encaixa na posição correta, e se o vetor ainda não terminou, volta para o passo 2. Então, aqui só executando esse algoritmo num exemplinho bem pequenininho, então ali ó, ele está assumindo que a primeira posição, que é o 300, já está ordenado, aí ele pegou o segundo, que é o 200, e vai comparar com os anteriores, né? Ele vai comparar com o 300 e ele vai descobrir que o 300 é maior, então ele precisa colocar o 200 antes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar o 300 para a direita, ocupando o lugar que o 200 está atualmente, para poder encaixar o 200 lá. Então, aí ele fez o encaixe na posição correta, e aí agora o vetor não terminou ainda, então ele vai pegar o próximo elemento, que é o 215, e vai comparar com todos os elementos que vêm antes, e vai achar a posição correta para encaixar. Então, ele vai começar comparando da direita para a esquerda. Então, ele vai pegar primeiro o 300 e vai comparar com o 215. O 300 é maior, então o 215 tem que vir antes dele, né?
Então ele chegou o 300 lá para o lugar onde estava o 215. Aí agora ele vai comparar com o 200 é menor, então ele sabe que ele tem que colocar o 215 ali entre o 200 e o 300. Então colocou ali. E aí o vetor ainda não terminou, ele vai para o 201, vai fazer a mesma coisa, ele vai comparar com o 300 é maior, então o 201 tem que estar antes dele, então ele vai chegar ao 300 para a direita, o 215 é a mesma coisa, e quando ele compara com o 200, ele chega à conclusão de que o 201 é maior, então ele tem que estar depois, e aí ele vai encaixar na posição correta. E aí, com isso, terminou a execução do algoritmo, né? Aqui tem um procedimento só em pseudocódigo, tá? Para vocês, do funcionamento do insertion sort, mas a gente já vai ver esse insertion sort implementado em C, usando um vetor em memória para ordenar funcionários, tá? Então, o código está disponível lá no site da disciplina para vocês. Esse código aqui, a função main dele grava um arquivo de funcionários para poder testar depois a função de ordenação, né, o insertion sort. Então, essa função aqui insere funcionários, ela insere um monte de funcionários no arquivo, tá ela aqui, ó, de forma desordenada, né? Então, os códigos aqui estão em ordens aleatórias. E depois ele chama o insertion sort, tá? Então, o insertion sort vai fazer o quê? Primeiro, como o arquivo já veio aberto, né, ele está recebendo como parâmetro o ponteiro para o arquivo e o tamanho do arquivo, tá? O número de registros que tem nesse arquivo. Então, ele começa criando um vetor de funcionários daquele tamanho, ele começa posicionando o cursor do arquivo no início, então ele faz um rewrite, e aí ele vai ler o arquivo colocando os funcionários no vetor em memória. Então essa funçãozinha ler é aquela funçãozinha que a gente já viu na aula passada de leitura de funcionário. Depois vocês podem revê-la com calma no código que está lá na disciplina. E aí, enquanto não terminou o arquivo, ele vai lendo os funcionários e colocando no vetor em memória, começando na posição i, que está valendo 0, e incrementando i a cada passo, né? Então, aqui ele só leu o arquivo, colocou na memória, e aqui sim, nesse trecho aqui, ele vai fazer um insertion sort, que é super simples, né? Ele vai começar ali da posição 1, o J começa valendo 1 até tamanho menos 1, né, incrementando o J a cada passo. Começa lendo aquele funcionário da posição 1, e aí o I vai ser o cursor que está apontando para os registros que vêm antes desse cara, ou seja, aquela porção do vetor que ele assume que já está ordenado. Então, nesse caso aqui, quem ele está assumindo que já está ordenado no primeiro passo é a posição 0, né? J-1 vai valer 0 aqui. E aí ele vai fazer a comparação enquanto o I for maior ou igual a 0 e o código do funcionário da posição I for maior do que o código do funcionário que eu estou comparando, né? Ele vai abrindo espaço no vetor e diminuindo o i a cada vez. Então, vai fazer exatamente aquilo que a gente acabou de simular. Ele começa comparando pelo mais extremo da direita e vai shiftando para a direita os registros até ele encontrar a posição em que ele tem que fazer a inserção. Então, depois que ele terminou isso aqui, aí ele vai gravar o vetor no arquivo por cima do conteúdo anterior, tá? Então, ele deu um rewrite no arquivo para posicionar o cursor na posição 0 de novo, e aí ele faz um for no vetor, né, percorrendo o vetor, chamando a função salva, passando como parâmetro o funcionário da posição i começa valendo 0, e o arquivo. Então, a cada vez aqui, ele vai gravando um funcionário novo no arquivo e depois ele dá um flush. Bom, então isso usa a memória, um vetor em memória auxiliar para fazer a ordenação e depois grava tudo no disco. A complexidade do insertion sort é O de N2 no pior caso e no caso médio.
No melhor caso, O de N, e a complexidade de espaço é O de N. Ele precisa gravar todos os registros em memória, os N registros do arquivo precisam estar em memória. Bom, tem vários outros algoritmos de ordenação que vocês já conhecem, Selection Sort, Bubble Sort, Quick Sort, entre outros. Vocês podem usar qualquer um desses para fazer a ordenação do arquivo em memória. Bom, então, esses algoritmos que usam a memória como apoio, eles exigem que todos os registros caibam na memória ao mesmo tempo. Então, vai existir situações onde o arquivo é tão grande que ele não cabe na memória. Não cabe todo na memória. Eu não consigo alocar um vetor e carregar todos os registros para a memória. Nesse caso, uma alternativa que gasta menos memória é fazer a ordenação direta no disco sem usar um vetor auxiliar. O detalhe é que isso só pode ser feito para arquivos binários, porque a gente vai ter que usar o fseek, né, para deslocar de um registro para o outro. Então, toda vez que a gente tem que fazer a comparação no algoritmo de uma posição do vetor, na verdade a gente tem que fazer um fseek ir lá naquela posição do arquivo, copiar esse registro para a memória e para depois fazer a comparação, né? Então a gente lê aquele registro para a memória, depois lê o outro da posição que a gente quer comparar para a memória, compara as chaves em memória e aí decide, por exemplo, se tem que deslocar aquele registro no arquivo ou não. Então tudo é feito usando duas variáveis, no nosso caso aqui de funcionário, né, que a gente acabou de ver, na memória, comparando e fazendo fseek, lendo e gravando do disco diretamente, sem usar o vetor auxiliar, tá? Então, tem um código também lá no site da disciplina que faz isso, tá? Essa função aqui, Insertion Sort em disco, ela recebe como parâmetro o ponteiro para o arquivo e também a quantidade de registros que existe nesse arquivo. E aí vocês vão ver que a implementação é a mesma do nosso exemplo anterior que estava usando em memória, só que a diferença é que ao invés de a gente usar o vetor abre colchete a posição que a gente quer para acessar uma determinada posição, a gente está fazendo fseek. Então aqui, nesse exemplo, eu queria acessar o registro da posição J-1. Então eu estou fazendo um fseek no arquivo de J-1 multiplicado pelo tamanho do registro, tá? Da posição, no caso aqui não é da posição J-1, desculpa, é da posição J, né? Lembrando daquela formulinha lá, eu quero acessar o registro J, então eu tenho que fazer um fseek de J-1, aquela formulinha da aula passada, tá? E aí o restante é a mesma coisa, tá? Qualquer ocasião em que eu preciso acessar uma determinada posição do vetor na memória, ao invés disso eu vou fazer um fseek para aquela posição, usando a formulinha que a gente viu na aula passada. Endereço do registro menos 1 vezes o tamanho do registro. E sempre usando o seekset como referência aqui na função fseek. Ou seja, o deslocamento é relativo ao início do arquivo. Bom, então como exercício para vocês, vai ficar implementar uma função que faz o selection sort direto no arquivo sem usar um vetor auxiliar. Esse selection sort vai receber como parâmetro o ponteiro para o arquivo e o tamanho, quantos registros ele tem, né? E só lembrando como é que funciona o selection sort, ele vai percorrer o arquivo procurando o menor elemento. Quando ele encontra o menor elemento do arquivo, ele coloca esse elemento na posição 1. Então, ele troca o elemento que estava na posição 1 por esse menor que ele achou. Depois, ele volta a procurar o próximo menor. Quando encontra, coloca na posição 2, trocando e assim por diante, né? Então, ele vai ordenando o vetor aos poucos, sempre fazendo passadas na parte do vetor que ainda não está ordenada. Bom, a referência para essa parte da matéria é o livro C Completo Total. Até a próxima aula.